Nas outras aulas, a gente tem falado sobre misturas homogêneas e heterogêneas, falamos também sobre substâncias simples e compostas, também falamos sobre transformações químicas na natureza e também sobre a lei do empuxo. Então, para um melhor entendimento, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais e fazer alguns experimentos para que a gente possa entender melhor. Falando primeiro das substâncias simples e compostas, substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio, que é esse que respiramos. E uma substância composta é aquela que é formada por dois elementos químicos. E um exemplo é a água, que ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, essa é a diferença entre substâncias simples e compostas. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre misturas. As misturas, né, gente, que é aquela formada pela união de várias substâncias. E essas misturas, gente, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Homogênea, quando ela forma apenas uma única fase. E alguns exemplos de mistura homogênea é essa aqui, essa água filtrada. Ela também é um exemplo de mistura homogênea, mas aí você pode me perguntar, e tem alguma coisa aqui? Tem sim, gente. Além de gases dissolvidos nessa água, também tem vários sais minerais. E todos eles estão dissolvidos, porém aqui formou apenas uma fase. Então esse é o que a gente vai chamar de mistura homogênea. Eu vou também fazer aqui outros tipos de mistura homogênea. Eu vou misturar aqui a água com açúcar. E a partir daí a gente vai ver se vai formar uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Rapidinho, viu, gente? Então, à medida aqui que eu vou mexendo, vocês podem observar que o açúcar ele vai sendo o quê? Dissolvido na água. E a partir de então, vai formar aqui o que a gente chama de mistura homogênea. Então, vocês estão vendo que isso aqui formou apenas uma única fase. Então, aqui também é um exemplo de mistura homogênea. Mas, e se eu misturar aqui a água com o sal? Será que vai formar mais de uma fase? Então, vamos lá. Vocês podem observar também, pessoal, que a água com o sal, ela também formou apenas uma única fase. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de misturas homogêneas. O vinagre também é uma mistura homogênea. De quê? De água com ácido acético. O óleo também aqui sozinho é uma mistura homogênea. Então, eu mostrei para vocês aqui alguns tipos de mistura homogênea. As misturas homogêneas, gente, elas podem ter sólido, líquido e gasoso. Essas aqui que eu mostrei para vocês foi uma mistura homogênea líquida. E uma mistura homogênea sólida é o quê? O sal, que ele é formado por vários elementos químicos também. Ele aqui é uma mistura homogênea sólida. O ouro também, né, gente? A aliança de ouro, ela também é uma mistura homogênea sólida. Já uma mistura homogênea líquida são os gases que contém dentro dos cilindros de oxigênio que os mergulhadores utilizam, que lá vai ter gases misturados como oxigênio e nitrogênio. Então, agora que eu falei para vocês sobre as misturas homogêneas, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de misturas heterogêneas, que são aquelas, pessoal, que vai formar mais de uma fase, ou seja, elas vão formar duas ou mais. E a primeira que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou mostrar, é se eu misturar aqui, essa aqui que tá com água e açúcar, se eu colocar o óleo, será que vai formar uma única fase ou duas fases? Pessoal, vocês estão vendo que formou quantas fases? Duas fases. Então, aqui é um exemplo de mistura heterogênea. Por quê? Porque a água, tá aqui, vocês estão vendo bem divididinho, a água e o óleo, então ficou duas fases. Mas e aí? E se eu misturar aqui a água com o vinagre? Pessoal, a água com vinagre formou apenas uma única fase. Então, aqui um exemplo de mistura homogênea e aqui de mistura heterogênea. Mas e se eu colocar areia aqui, gente?
nessa água. Se eu colocar areia, vocês vão perceber que ela também não vai se dissolver. E aqui ficaria uma mistura heterogênea de 3 fases. Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Falando agora um pouquinho, pessoal, das transformações químicas na natureza, vocês vão perceber que um tipo de transformação é a que ocorre, uma transformação química é aquela que ocorre nas frutas. Quando elas estão apodrecendo, aquilo ali o que ocorre é o que a gente vai chamar de transformação química. E aquela transformação química ela é ocasionada por micro-organismos decompositores, como fungos e bactérias. Uma outra transformação química que ocorre na natureza é no caso do prego, quando ele enferruja. Então, vocês vão observar o quê? Que vai haver uma mudança de cor. Ou também, quando o bombril, ele acaba ficando com aquele aspecto enferrujado, isso também é uma transformação química. Quando a queima da madeira, também é uma transformação química. Por quê? Porque aquela madeira ela agora está sendo transformada em carvão e cinzas. Então, agora que vocês já entenderam sobre transformações químicas na natureza, misturas homogêneas e heterogêneas e substâncias simples e compostas, vamos falar um pouco sobre a lei do empuxo. A lei do empuxo, né, gente, que é o quê? Aquela força vertical que empurra tanto os corpos quanto os objetos de baixo para cima em ambientes líquidos, ou seja, nesses ambientes líquidos, tanto na água quanto em qualquer corpo líquido. E eu vou fazer um exemplo bem simples para vocês observarem como que ocorre essa lei do empuxo. Vocês podem perceber que a gente, quando está, seja na água do rio ou do mar, a gente faz o que? A gente boia, não é? Flutua. Porém, vocês podem perceber que nós temos uma maior facilidade de flutuar na água do mar do que na água do rio. Isso por quê? Porque a água do mar, gente, devido a ela conter mais sais, ela é bem mais densa do que a água do rio. Então, por isso que nós temos também mais facilidade de boiar na água do rio do que na água do mar. Então, pessoal, vocês vão perceber que para que os corpos flutuem na água, eles vão depender de 2 fatores, a densidade e o empuxo. A densidade, que é essa relação entre massa e volume, e o empuxo, que é essa força exercida pelos fluidos de baixo para cima sobre os corpos que ficam na água. Então, agora a gente já entendeu sobre substâncias simples e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas, transformações químicas que ocorrem na natureza e a lei do empuxo, ou seja, a gente entendeu por que é que alguns corpos flutuam na água. Um bom exemplo, gente, é quando a gente coloca na água a bolinha de gude e uma bolinha de isopor. Vocês vão perceber que a bolinha de isopor ela vai flutuar e a bolinha de gude ela rapidamente vai para o fundo. Isso ocorre porque a bolinha de gude ela tem uma densidade maior que a água. E a partir daí, a força do empuxo ela não foi suficiente para manter ela flutuando. Já a bolinha de isopor ela vai ficar flutuando. Oi, gente.